Bom, o tema da aula de hoje é trombofilia. A gente vai ver que as trombofilias são muito comuns na população em geral e principalmente na gravidez. Por isso que é um tema que é muito importante para nós. Vocês, durante o estágio do internato e na vida de vocês, vocês vão ver muitas pacientes com trombofilias. Então, é um pouquinho importante a gente dar uma atenção especial aqui nessa aula, tá bom? Antes de falar de trombofilia, a gente vai falar um pouquinho sobre tromboembolismo venoso. Então, o que é o tromboembolismo venoso? O trombo é a coagulação do sangue dentro do vaso sanguíneo. Então, isso normalmente não acontece, mas existem algumas situações em que o sangue coagula dentro do vaso sanguíneo e ocorre a formação de trombos. Quando esse trombo se desprende da parede do vaso sanguíneo e viaja pela corrente sanguínea, a gente tem o que a gente chama de êmbolo, tá bom? Então, o tromboembolismo venoso é uma das condições aqui que a gente vai estudar hoje. O tromboembolismo venoso, ele é uma doença vascular, tá? Hematológica, mas a gente estuda aqui na obstetrícia porque a incidência desse problema na gravidez aumenta aí consideravelmente e pode causar uma série de problemas para a gestante e para o feto, tudo bem? Quando a gente está falando em tromboembolismo venoso, a gente está falando principalmente de duas situações vasculares, que seriam a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. A gente não vai ver separadamente essas doenças aqui, porque são doenças vasculares, mas para a parte introdutória. O que a gente precisa saber sobre o mecanismo de trombose? Então, por que o sangue coagula dentro do vaso sanguíneo? Quem descreveu isso foi um alemão, o Virchow. Então, esse cara aqui, ele falou o quê? Que a coagulação do sangue dentro do vaso sanguíneo, ele depende de três fatores, que seriam a estase venosa, lesão de endotélio e a hipercoagulabilidade do sangue. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses três, para a gente tentar entender o que está acontecendo com o sangue na nossa paciente que está gestante. Então, em relação à estase venosa, o que a gente tem? A gente tem pacientes com alteração na capacitância venosa. Veja que, como alteração fisiológica da gravidez, a gente tem aumento do volume sanguíneo, aumento do calibre dos vasos para poder comportar esse aumento de volume sanguíneo e a gente tem uma compressão pelo útero gravídico. Então, lembra que, principalmente no terceiro trimestre, a gente tem os efeitos do aumento do volume uterino na gravidez. Então, o útero crescendo na cavidade pélvica abdominal, a gente vai ter circulação de toda a parte inferior do corpo prejudicada, principalmente da pelve e dos membros inferiores. Então, isso vai fazer com que a velocidade do sangue dentro dos vasos diminua. Então, eu tenho uma estase venosa relativa. O sangue ele fica mais tempo parado. Então, isso favoreceria aí a formação de trombos. Além disso, eu posso ter lesão endotelial. A lesão do endotélio ela pode acontecer por várias doenças. Uma doença que está bastante associada com a trombose são as síndromes hipertensivas, então, principalmente as pacientes que têm pré-eclâmpsia podem fazer mais lesão de endotélio. E o momento do nascimento, eu posso ter lesão do endotélio, principalmente nas pacientes que forem submetidas à cirurgia para extração do bebê, cesariana, ou partos instrumentais, então pode ter lesão de vasos pélvicos aí quando você tem um parto instrumental. Então isso favoreceria a lesão de endotélio, a liberação de substâncias que favoreceriam aí o mecanismo de trombose. E por último, a hipercoagulabilidade. Então eu tenho durante a gestação normal aumento dos fatores de coagulação e diminuição de proteínas anticoagulantes, né? Aqui eu estou dando como exemplo a proteína
S e a proteína C. Além disso, eu tenho aumento da resistência à proteína C. A gente já vai dar uma olhada no esquema para tentar entender o que são essas proteínas e esses fatores de coagulação. Tudo bem? Então, isso aqui é o que acontece numa gestação normal já. Então, a gestação por si só, ela já é um estado trombogênico e aumenta muito a chance de eventos trombóticos. Isso aumenta consideravelmente no terceiro trimestre, principalmente no puerpério. Então, a chance da mulher ter trombose venosa profunda, ter tromboembolia pulmonar é muito maior aí no final da gravidez e no puerpério. Quando a gente está falando em trombofilia, veja que o nome já diz. Filia, né? Filos, em latim é amigo, então amigo da trombose. Então são situações em que há aumento do risco de eventos trombóticos, tá? Então ocorrem alterações na hemostasia, principalmente na coagulabilidade do sangue, então dos 3 fatores de Virchow, tá? A coagulabilidade é o que é mais alterado aqui, e isso aqui está presente em até 15% da população. Então é uma situação bem comum que a gente vai encontrar, que podem haver alterações na hemostasia, e olha só, eu tenho a predisposição à formação de trombos, tá? Trombos venosos. Então existem várias doenças que podem causar essa predisposição à formação de trombos, elas estão agrupadas nesse termo trombofilias. Essas doenças elas podem ser tanto hereditárias quanto adquiridas, tudo bem? Então eu vou colocar uma lista de doenças aqui para vocês. Não vão memorizar tudo de cara, porque são doenças que vocês não estão acostumados com os nomes, então não precisa se estressar de cara, a gente vai entender aos pouquinhos cada uma delas. Antes disso, eu vou colocar um esquema aqui, olha só. Esse esquema aqui é o esquema da cascata de coagulação. Não é para tentar memorizar isso aqui em hipótese alguma. Eu não sei isso aqui. O vascular não sabe isso aqui. O hemato, o pessoal da hemato não sabe isso daqui. Tá? Então não é para ficar tentando entender. O que a gente precisa entender disso daqui? Que existem na cascata de coagulação diversas proteínas que estão envolvidas e algumas delas podem estar alteradas hereditariamente. Então eu posso ter, né, diminuição de proteína S, diminuição da atividade da proteína C, ou então eu posso ter alterações de genes, né, na formação de protrombina, na formação aqui do fator 5, que a gente chama de fator 5 de Leiden, ou então antitrombino 3, que é outra deficiência que a gente pode ter. Então, tem várias deficiências que a gente pode encontrar aqui que podem alterar a cascata de coagulação, tá bom? Então não é para ficar memorizando qual fator age aonde, de forma alguma eu vou cobrar isso aqui de vocês, mas é importante vocês saberem que existe uma cascata gigantesca até a formação de um trombo, tá bom? Então veja que quando eu falo de trombofilias hereditárias, olha só, eu vou estar falando de pelo menos 6 alterações diferentes. Mutação aqui no fator 5, eu posso ter mutação no gene da protrombina, eu posso ter deficiência de antitrombina 3, que é a enzima que vai degradar aqui a trombina, eu posso ter deficiência de proteína C, deficiência de proteína S e resistência a essa proteína C ativada, que seria esse CEAC. Então, veja que eu tenho uma lista com pelo menos 6 alterações que podem aparecer aí e que vão contribuir para o aumento da formação de trombos. Por quê? Porque a maioria das proteínas aqui elas são proteínas anticoagulantes. Ó. Então, elas exercem feedback negativo aqui na formação de trombo. E aí, se eu tenho deficiência ou alteração nessas proteínas, eu tenho maior chance de formação de trombos. Então, essas seriam as trombofilias hereditárias. Tá? A gente vai tentar memorizar aí até o final o nome delas. Quando eu estou falando de trombofilias adquiridas, eu estou falando principalmente de uma síndrome que chama síndrome do anticorpo antifosfolípide. O que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide?
É a produção de anticorpos que destroem a parede celular de células endoteliais, ou seja, eu faço lesão vascular, aumenta o risco de formação de trombos. Então, existem 3 anticorpos que podem causar síndrome do anticorpo antifosfolípide. E quando eu falar o nome desses anticorpos, vocês vão ver que talvez vocês nunca ouviram falar, então também vai ser um pouquinho mais difícil de memorizar esses nomes. Olha só, eu tenho o anticorpo que é o anticoagulante lúpico, eu tenho o anticorpo que é a anticardiolipina e eu tenho o anticorpo que é o anti-beta-2 glicoproteína 1. Então são 3 nomes bem diferentes de anticorpos que foram descobertos e depois a gente descobriu que eles causavam lesão endotelial e aumentavam o risco de trombose. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre todos esses elementos aí mais para frente. Então a lista é grande de doenças que podem causar aí trombofilias. Então, qual que é o grande problema das trombofilias? Veja que se a mulher tem uma trombofilia, ela tem risco aumentado de formação de trombos. Então, se a pessoa tem uma doença dessa, ela tem risco 6 a 10 vezes maior risco de tromboembolismo venoso. Tá? Então, eventos trombóticos aumentam 10 vezes o risco de eventos trombóticos em pacientes que têm essas doenças. Veja que cada trombofilia ela tem mais ou menos risco de fazer eventos trombóticos. Existem trombofilias que têm quase 80% de risco de trombose durante a vida e tem outras trombofilias com bem menos chance de trombose, identificadas isoladamente. Então, para a gravidez, qual que seria o problema? Tá? O grande problema das trombofilias para a gravidez é que elas aumentam a chance de... Opa, só para colocar aqui, né? Eu já tinha falado, inclusive. Ela tem risco maior no terceiro trimestre e no puerpério. Então, na gravidez, eu tenho maior chance de abortamento de repetição, eu tenho maior chance de óbito fetal, eu vou ter maior chance de pré-eclâmpsia grave, principalmente antes das 34 semanas, que a gente chama de precoce. Eu tenho maior chance de descolamento prematuro de placenta, que eu escrevi errado, placenta, e restrição de crescimento fetal. Vejam que quem prestou atenção, quem tem memória boa, vai lembrar que lá na aula de abortamentos, de hemorragia da primeira metade da gravidez, eu comentei que pacientes que tinham aborto de repetição, a gente deveria investigar SAF como uma das causas dos abortamentos de repetição. Tá? Então, quais são os pacientes que têm maior fator de risco, que têm maior chance de ter eventos trombóticos durante a gravidez? Olha só. Então, eu tenho pacientes aqui que já tiveram eventos trombóticos antes. Então, qualquer pessoa que já teve uma trombose, ela tem maior risco de ter trombose novamente, tá? Independente da gravidez ou não. Pessoas que têm SAF, com certeza têm maior risco de ter eventos trombóticos. Veja que só o fato de ter a síndrome, ou só o fato de ter uma trombofilia, não é garantia 100% de ter a trombose. E qualquer uma das trombofilias hereditárias, né? Aqui é a mesma lista do slide anterior, deficiência de antitrombina 3, proteína C e S, e alterações das mutações genéticas, né? No fator 5 e no gene da protrombina, que está lá no cromossomo 1. Então, se eu tenho qualquer trombofilia, eu tenho maior risco de ter eventos trombóticos. Além disso, eu vou ter associação de eventos trombóticos com pré-eclâmpsia, 4,8 vezes maior o risco. Pacientes que se submetem a cesariana, elas têm 3,8 vezes maior risco de ter eventos trombóticos. Diabetes, 2,7 vezes maior. E gestação múltipla. Então, gestações gemelares, né, pelo aumento de peso, aumento do volume uterino, né, diminuição da circulação, eu vou ter maior risco também de ter eventos trombóticos por estase venosa dos membros inferiores. E outros fatores de risco, como por exemplo a idade, como por exemplo ser submetido a cirurgias ortopédicas, que são geralmente cirurgias que diminuem a mobilidade e deixam o paciente restrito ao leito, casos de câncer,
hipertensão não relacionados à proteinúria. Tem que lembrar que pré-eclâmpsia é quando eu tenho pressão alta com proteinúria. E hipertensão, mesmo sem proteinúria, também pode ser um fator de risco para eventos trombóticos. Obesidade, por motivos óbvios, e tabagismo. Então, todos esses fatores de risco aqui, eles aumentam o risco de eventos trombóticos na gestação. Certo? Então, eu tenho que saber quais pacientes que eu tenho que investigar. Veja que parte da investigação são exames que a gente nunca ouviu falar até agora, no 4º ano. Parte da investigação são mutações genéticas, tá? Então, não são exames que a gente faz de rotina para todo mundo, né? A maioria das mulheres aí de vocês, quando forem engravidar, não vão fazer rastreio de trombofilia para ver se tem trombofilia antes da gravidez, né? Não se faz esses exames durante a gravidez. Na aula de pré-natal a gente viu que não são exames de rotina do pré-natal. Então são raras as pacientes que têm que sair investigando a presença de trombofilias. E quais seriam essas pacientes? Veja só, que o vascular ele já vai investigar todas as pacientes que já tiveram um evento trombótico sem causa aparente, é claro. Né? Poxa, eu fiz cirurgia do quadril, fiquei 1 mês deitado. Óbvio que a chance de ter trombose é muito maior. Então, se a paciente tem trombose sem causa aparente, a gente vai solicitar os exames. Tá? Agora, da parte obstétrica, quando que o obstetra vai solicitar exames para investigação de trombofilia? Se a paciente tem abortos recorrentes, se a paciente tem óbito fetal, se a paciente tem pré-eclâmpsia ou eclâmpsia precoce na gestação anterior, né? Se a paciente teve descolamento de placenta ou restrição de crescimento fetal, que justamente são as complicações que podem ser ocasionadas devido à trombofilia. Tá? E por último, histórico familiar. Se a paciente tem histórico familiar de trombose, tá? A gente vai investigar. Veja que da parte obstétrica, né? Por que a gente vai investigar estes casos aqui? O que está acontecendo com a nossa paciente que isso aqui está acontecendo? Que pode levar a essas complicações. Olha só, o que acontece, na verdade, nas trombofilias é uma insuficiência placentária. Então, a placenta não está funcionando corretamente, não está levando nutrientes e oxigênio corretamente para o bebê, e aí todas essas alterações aqui podem acontecer. E por que a placenta não está funcionando corretamente? Porque ela está tendo trombose dos seus vasos. Então veja que quando a gente fala em eventos trombóticos, eu não estou falando só de trombose nas pernas e tromboembolia pulmonar. Na gravidez, o problema seria trombose placentária. E aí, essa trombose, essa obstrução de vasos pode levar a infartos de porções placentárias. Veja que infarto não é só do coração, né? Infarto é morte celular devido a baixa oxigenação. Isso aqui pode acontecer na placenta, e aí a placenta não funcionando normalmente, é que eu posso ter todas essas complicações, né? Desde o bebê não estar só crescendo corretamente, até ele chegar a óbito por causa dessa má oxigenação, má funcionamento placentário, tá? Então a fisiopatologia basicamente envolveria aí trombose dos vasos placentários com infarto placentário. Na macroscopia, quando você retira a placenta, a gente consegue encontrar e visualizar áreas de infarto placentário, né? Áreas trombosadas. Você fala, nossa, olha que essa parte aqui é a que estava mal funcionante da placenta, fica mais enrijecida, mais endurecida, comparado com a placenta normal, que tem uma consistência fibroelástica bem macia, né? Tá? Vocês todos vão ter oportunidade de pegar nas placentas aí durante os estágios do internato. Vamos lá. Então, como que eu vou fazer o diagnóstico? Eu já sei quem que eu devo investigar, quais são os problemas que a trombofilia pode causar. Então, como fazer o diagnóstico? Veja que para as trombofilias hereditárias,
né? Eu vou ter diminuição da função de algumas proteínas. Eu não vou cobrar esse valor aqui de vocês, então não se desesperem, mas geralmente quando eu tenho a proteína C com uma atividade mais baixa que 72%, eu tenho deficiência nessa proteína C. Se eu tiver uma proteína S com menos de 55%, eu tenho deficiência de proteína S. E a antitrombina, eu vou considerar o valor de 85%. Veja que o exame já traz para a gente qual é a porcentagem de atividade de cada uma dessas proteínas. Então, a gente não precisa ficar memorizando esses valores, nem eu sei de cabeça isso daqui. Para as outras trombofilias hereditárias, é óbvio que eu preciso do teste genético, e aí, se eu tiver mutação nesses exames, tá? Eu vou ter o diagnóstico de trombofilia. Veja que, como eu falei, são exames caros, mutações genéticas, por isso que a gente não sai investigando em cada um deles. Para as trombofilias hereditárias, é bem facinho fazer o diagnóstico, basta que eu tenha mutação ou basta que eu tenha diminuição da atividade de algumas proteínas. Para o diagnóstico de SAF, só para recordar, essas três aqui, ó, tá? Que é a deficiência da atividade das enzimas, elas não devem ser pesquisadas durante a gestação. Por quê? Porque durante a gestação eu já tenho atividade dessas enzimas reduzida. Então, não é para fazer essa solicitação de exames durante a gestação. Esses exames aqui, se eles forem solicitados durante a gestação, a gente deve confirmar o diagnóstico 6 meses após a gestação, quando os níveis de atividade dessas proteínas já estarão normalizados, tá bom? Então, não é para fazer, porque eu já tenho atividade reduzida dessas enzimas durante a gestação. Veja que as mutações genéticas, óbvio que elas podem ser solicitadas durante a gestação, porque a doença genética, né, a alteração genética não vai ser alterada dependendo da gestação ou não. Se ela estiver lá, estará lá para sempre. Tá bom? Agora, para o diagnóstico de SAF é um pouquinho mais complicado. Porque veja que não basta apenas a presença de um dos 3 autoanticorpos para fazer o diagnóstico. A gente vai solicitar os autoanticorpos e, na verdade, depois de 12 semanas eu preciso confirmar a presença desses autoanticorpos. Então, eu preciso repetir esse exame em 12 semanas, tá? E eu vou associar a presença desses anticorpos com alguma outra situação clínica. Para o vascular, pode ser associação com episódio de trombose venosa ou arterial prévia, mesmo sem gestação. Para o obstetra, né, se a obstetra está investigando, óbvio que eu estou solicitando esses exames porque a paciente teve alguma morbidade obstétrica. E o que pode acontecer com a gestante para eu solicitar os exames de SAF para fazer a investigação? 3 abortamentos inexplicados, um óbito fetal depois de 10 semanas. Tem que lembrar que esse óbito fetal, o bebê ele tem que estar morfologicamente normal, porque se é um bebê com má formação, obviamente eu vou pensar que a causa do óbito foi a má formação e não uma doença da mãe. Ou parto prematuro até 34 semanas com pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou restrição. Veja que os critérios são bem definidinhos, então eu preciso ter um dos 3 autoanticorpos e uma dessas 3 situações aqui para eu considerar síndrome do anticorpo antifosfolípide e não apenas a pesquisa do anticorpo como sendo suficiente para o diagnóstico, tá bom? Então vamos lá. Feito o diagnóstico de trombofilia, né, a paciente ela tem maior risco de ter episódios trombóticos, então eu vou fazer alguns cuidados com ela. Primeiro, sem ser tratamento medicamentoso para prevenção de tromboembolismo venoso profundo, então de membros inferiores, o que eu vou recomendar?
repouso com elevação de membros inferiores. Então, para essas pacientes, primeira coisa que a gente precisa recomendar, elevação dos membros inferiores, vai ficar com a perna para cima lá, o máximo de tempo que puder, claro que não é para ficar deitada 24 horas, tá? E o que vai ajudar bastante a circulação dos membros inferiores? Meias elásticas de alta compressão para as pacientes que têm maior risco de eventos trombóticos, que são as pacientes com trombofilias, certo? Quando eu estou falando de medicação, eu vou falar sobre anticoagulação profilática. Eu quero que a paciente não apresente trombose. Eu estou falando de pacientes que eu quero que não apresentem trombose nos membros inferiores, nas pernas, principalmente ali na região de panturrilhas, e vou fazer anticoagulação profilática dos vasos placentários para que ela não tenha complicação e o bebê não tenha nenhuma complicação por causa da trombofilia. Lá na vascular ou na hemato, vocês vão aprender sobre tratamento de trombose venosa profunda já instalada. Tá? Aqui nós vamos fazer profilaxia. Tá? O ideal é que essa profilaxia ela se inicie o quanto antes, inclusive mulheres que já sabem que têm trombofilia, elas devem iniciar a profilaxia ainda na segunda metade do ciclo menstrual. Então, eu tenho trombofilia e quero engravidar. Passou a ovulação, na segunda metade do ciclo, deve iniciar a medicação. Qual medicação deve ser iniciada? Preferencialmente, heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina. O nome comercial é Clexane, e a enoxaparina deve ser administrada 40 mg por dia subcutâneo para prevenção. A dose é fixa aqui, tá? Para todas as pacientes, devem utilizar isso aqui como prevenção. É diferente da dose terapêutica, né? Vou repetir, para pacientes que estão com trombose, que vão utilizar lá 2 mg por quilo por dia, né? Dividido em 2 tomadas e etc. Aqui nós estamos fazendo prevenção com heparina de baixo peso molecular. Esta é a melhor opção. Até muito pouco tempo atrás, era muito difícil de conseguir o Clexane para as pacientes do SUS. Né? Hoje em dia, a gente consegue, graças a Deus, pela Secretaria de Saúde, Clexane para praticamente todo mundo. Então, até muito pouco tempo atrás, talvez vocês ainda vejam em alguns locais sendo utilizado heparina não fracionada. Tá? A heparina não fracionada, ela tem algumas complicações aí. A primeira delas é que a posologia é bem pior, 2 vezes por dia em vez de 1 vez por dia, tá? São 5.000 unidades em 2 tomadas, tá? E tem que lembrar que, além de eu ter que ficar controlando, né, se a paciente está anticoagulada com um exame de KPTT, tá? Eu preciso, ou TTPA, que é o nome em português, tá? Eu vou ter maior risco de plaquetopenia, redução de cálcio ósseo e osteoporose e alergia, né? Manchas cutâneas por causa da heparina, por causa de sangramento também, pode ser ocasionado por causa do uso da heparina. Tá? Então, a heparina não fracionada está sendo deixada de lado, tá? Tá sendo substituída pelo Clexane por causa de todas essas complicações. Tem que lembrar que a heparina não ultrapassa a barreira placentária, tá? Nem a heparina de baixo peso molecular, nem a heparina não fracionada, por isso são medicações seguras para o bebê, tá? Para a mulher, sempre que eu estou utilizando uma medicação que é anticoagulante, eu tenho maior risco de sangramentos, né? Então, se cortou, tem maior risco de demorar mais para coagular o sangue e o sangramento ser abolido aí. Existem outras medicações que também são anticoagulantes. Por exemplo, varfarina, que é o Marevan. Talvez vocês vejam lá no ambulatório de hemato, ambulatório de cardio, tá? Pacientes anticoagulados com Marevan
toma um comprimido por dia, e aí tem que controlar com o INR, tá? Para ver se o paciente está anticoagulado ou não. Só que o Marevan não pode ser utilizado na gestação, tá? Então, não utilizar em hipótese alguma Marevan na gestação. Tem que ser utilizado o quê? Heparina, que é via parenteral, subcutâneo. Vai ter que tomar injeção, não tem jeito. Mas achei que podia tomar o Marevan, que é via oral, muito mais fácil. Não pode. Tá? O Marevan ele ultrapassa a barreira placentária e ele tem maior risco de hemorragia fetal e má formação do sistema nervoso, má formação, né, da parte de olhos, então tem um risco muito maior para o bebê. Inclusive, lá na pediatria, não sei se vocês viram ou não, existe uma coisa que chama síndrome varfarínica, tá? De mulheres que fizeram uso de varfarina durante o primeiro trimestre, aí, porque não sabiam que estava grávida. Então, o bebê ele tem uma série de malformações aí por causa do uso da varfarina, tá? Então, não utilizar. O AS é uma droga que é segura na gestação, é classe B, os benefícios superam todos os riscos, tá bom? Em doses baixas, aí até 150 miligramas por dia, ele é seguro. O comprimido tem 100 miligramas por dia. Então, a gente vai utilizar aí a dose de 100 miligramas por dia, mas não é a medicação de escolha, não é a medicação para ser utilizada em monoterapia. O AS ele só deve ser utilizado associado à heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, nos casos de SAF. Então, nos casos de síndrome do anticorpo antifosfolípide, além da enoxaparina, que é a nossa heparina de baixo peso molecular, a gente vai associar a UAS na prevenção de eventos trombóticos. Tudo bem? Então, sabendo quais são as opções terapêuticas, que é a heparina para profilaxia e a associação com a AS nos casos de SAF, a gente deve pensar, então, quais são as pacientes que devem ser tratadas, tá bom? Porque não são todas. Então, vamos pensar aqui juntos quais são os pacientes que devem ser tratados. Primeiramente, fora da gravidez, né? Todas as pacientes que já tiveram tromboembolismo venoso na gestação anterior devem receber novamente a profilaxia para tromboembolia nessa gravidez, obviamente. Pacientes que já tiveram TEP maciço, então tromboembolismo pulmonar maciço, ou tiveram tromboembolia na infância, essas pacientes são pacientes de alto risco para desenvolvimento de trombose e devem receber a profilaxia com enoxaparina 40 miligramas por dia. Além disso, obviamente, todas as pacientes que têm trombofilias major. O que significa isso? Significa que são as trombofilias que têm alto risco de trombose, principalmente agora na gestação. Então, quais são elas? A deficiência de antitrombina 3, as mutações genéticas e a SAF. Tá? A deficiência de antitrombina 3 é a trombofilia hereditária com maior risco de trombose, chegando até a 80, às vezes 90% de risco de trombose. Então, das pacientes que têm deficiência de antitrombina 3, 90% vai ter trombose. Tá? Então, tem que fazer o tratamento. Tá? Então, essa aqui são as trombofilias major. Ou seja, todas as situações tem que tomar a enoxaparina. Lembrando que na SAF tem que fazer o uso de AS junto, tá bom? Uma vez por dia. As outras pacientes que não têm trombofilia major, né, elas vão passar por um sistema de pontuação e elas só vão receber a profilaxia se elas tiverem uma pontuação mínima, tá? Então, como que funciona esse sistema de pontuação? Se a paciente teve trombose fora da gestação, ela vai ter 3 pontos se a trombose for recorrente, ou seja, teve mais de um episódio,
e 2 pontos, desculpa, se ela teve apenas um episódio, mas esse episódio foi recente, nos últimos 2 anos. Além disso, eu vou pontuar também fatores de risco, tá? Então, eu vou pontuar como 2 pontos o repouso no leito ou pacientes imobilizadas por algum motivo, e com 1 ponto os casos de gestação múltipla, mais de 35 anos, ou IMC acima de 30, ou seja, pacientes com obesidade. Então, em quais pacientes que eu vou fazer a profilaxia de trombose? Nas pacientes que tiverem maior ou igual a 6 pontos. Essas pacientes devem iniciar imediatamente a profilaxia com enoxaparina. Se ela tiver de 3 a 5 pontos, eu vou fazer apenas lá no 3º trimestre. E se ela tiver menos 3 pontos, não precisa de nada, tá bom? Então veja que só com os fatores de risco, 2, 3, 4, 5 pontos, a gente não atinge a profilaxia. Tá? Então, eu preciso ter antecedente de trombose mais fator de risco para eu iniciar a profilaxia aí com enoxaparina. Tudo bem? E por último, quem mais deve